Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar da mensagem de Deus, para trazer a mensagem do Senhor, falando sobre a igreja caindo nas graças do povo e lembrando a todos os irmãos aquilo que nós somos, aquilo que nos compete ser como igreja. Hoje nós chegamos no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. E eu queria falar sobre só um dos eventos, o primeiro evento que acontece nesse capítulo, que é o Concílio de Jerusalém. Esse é um dos concílios mais importantes que nós temos na história da igreja, né? Nós temos mais alguns outros concílios importantes, mas esse é um dos mais importantes que a gente vê. E não só um dos mais importantes, esse é o primeiro. A primeira desavença que a gente encontra teológica e doutrinária dentro da Igreja de Deus. E nós vemos Pedro e Paulo, Tiago e Barnabé lutando contra uma heresia, lutando contra uma seita que estava se criando dentro da igreja. E nós vemos todo esse mover de Deus, tanto intelectual dos apóstolos, quanto espiritual, para mostrar para aqueles irmãos o que havia acontecido, o que o Senhor já havia feito através dos gentios. Nós vamos fazer a leitura desse primeiro capítulo, desse capítulo do livro de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, até o versículo 33, perdão. Capítulo 15, do versículo 1 até o 35. Do 1 ao 35. Diz o seguinte: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros a irem a Jerusalém, tratar das questões com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo em seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi.
reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios em toda a Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vós com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós mais uma vez agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é paciente conosco. Muito obrigado, Pai, porque a Sua palavra foi aberta, foi lida e agora será explicada. Pedimos que o Seu Santo Espírito ilumine nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que tudo que nós falemos, tudo que nós façamos a partir daqui, seja um momento, Pai, onde a Sua glória seja revelada, onde a Tua vontade seja revelada, Pai. Que os nossos corações sejam cheios da Tua palavra e que a Sua palavra, Pai, transforme nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, provavelmente você deve ter ouvido falar muito da igreja de Antioquia. É uma igreja bem famosa, bem conhecida, aparece diversas vezes no livro de Atos e na Bíblia de modo geral. E a cidade de Antioquia era uma cidade muito importante. Mas quando nós estamos falando da igreja de Antioquia, nós estamos falando de talvez a primeira ou uma das primeiras igrejas feitas ou formadas por gentios. Quando o evangelho se inicia, quando a mensagem é pregada e o Espírito Santo desce diante sobre os apóstolos e sobre os irmãos em Pentecostes, e depois disso há uma grande dispersão, uma perseguição em Jerusalém, e isso dispersa os irmãos. É provavelmente nesse tempo que nasce ou surge a igreja de Antioquia, com muitos irmãos que eram gentios ou judeus que viviam em outras localidades do Império Romano.
Bom, dito isso, a gente vê que sai de Jerusalém um grupo de pessoas, um grupo de irmãos que acreditava que para ser cristão, ou melhor, para ser salvo, era necessário que aquelas pessoas fossem circuncidadas. Veja comigo no versículo 1 que aqueles homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Veja só, esses homens, esses irmãos, eles estavam impondo ao cristianismo uma prática, uma obra que era costume judaico. Eles diziam que para que aqueles homens fossem salvos, para que aqueles irmãos fizessem parte daquela nova aliança, eles precisavam obedecer o ingresso ou a parte que lhe toca da antiga aliança, que seria a circuncisão. Mas veja que isso acontece, mas isso causa uma grande discussão entre Paulo, Barnabé e esses homens. Provavelmente homens que eram do partido dos fariseus anteriormente e saíram do judaísmo e se converteram ao cristianismo. Mais para frente a gente vai ver que esses homens saíram da igreja de Jerusalém sem a autorização dos apóstolos e sem a autorização dos presbíteros daquela igreja. Então eles causaram uma contenda sem sequer terem permissão para sair e ensinar esse tipo de coisa pelos apóstolos e pelos líderes da igreja de Jerusalém. Mais para frente, a gente vê que Paulo e Barnabé, eles são tocados por essa heresia e olham e percebem quão nocivo isso é para a igreja de Cristo, o quanto isso seria nocivo para o evangelho. E eles logo foram enviados pela igreja de Antioquia para discutir ou para tentar entender e explicar aos irmãos o que estava acontecendo ali, o que era realmente necessário para se tornar um cristão. E eu acho muito importante quando a gente vê esse texto, quando Paulo e Barnabé já foram para Jerusalém discutir lá no concílio, e Pedro levanta e toma a palavra e diz que o evangelho de Deus foi revelado aos gentios, ou a graça de Deus foi revelada aos gentios, e ele usa esse argumento simplesmente porque o Espírito Santo habitou neles. O fato de aqueles irmãos gentios exercerem e terem dons do Espírito já significava que eles eram salvos. Já significava que aquele Santo Espírito de Deus tinha sido derramado sobre eles. Pedro se levanta e diz isso, e logo após, Paulo e Barnabé contam e relatam as maravilhas e grandes coisas que o Senhor fez por meio deles e dos gentios lá em Antioquia. Tiago, o irmão de Jesus, ele cita o profeta Amós, dizendo que agora era chegada a hora, agora era o momento em que essa graça, essa nova aliança estava sendo revelada também aos gentios, não só, mas aos judeus. E eles chegam a um consenso. Esses homens se reúnem, os presbíteros, os líderes da igreja se reúnem e chegam a um consenso. A gente vê no versículo 19 que diz o seguinte: portanto, isso Tiago falando, o irmão de Cristo falando, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne estrangulada e do sangue. Veja bem, esse trecho em específico, a gente não está falando que é só isso que você deve seguir, é só isso que você precisa seguir para ser um cristão. Não, mas a gente olha que Tiago vê um contexto, vê o momento que eles estão passando e
todas essas coisas que ele fala aqui são coisas relacionadas a cultos pagãos da época. A carne que é sacrificadas a ídolos, a imoralidade sexual, e tudo isso eram características de cultos pagãos da época. Então Tiago diz, a única coisa que nós pedimos que esses irmãos se abstenham é da idolatria. Em outras palavras, Tiago está dizendo isso, que aqueles irmãos, eles precisavam se abster, ou eles não deveriam ter parte com os cultos idólatras do momento, daquele momento em específico. É claro que quando a gente olha para isso, a gente pensa às vezes de uma maneira pequena e achar que só isso que a gente deve fazer, mas não, é um princípio e não uma regra. Está dizendo que nós devemos nos abster, ou nós não devemos ter ídolos em nosso coração, ídolos físicos. É isso que Tiago está dizendo. Está dizendo para que os gentios devem se abster da idolatria, não devem estar linkados ou vinculados à idolatria. Passado isso, esses irmãos, esses líderes da igreja de Jerusalém, os apóstolos, os presbíteros, Paulo, Barnabé, eles escrevem uma carta e vão enviar essa carta aos outros irmãos, aos gentios. E quando essa carta chega em Antioquia, com Judas e com Silas, isso causa nas pessoas de Antioquia um grande impacto. Veja bem, Tiago fala no versículo 19 que nós não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. E no versículo 31 a gente vê o resultado disso. O resultado disso é o seguinte: os irmãos... vou ler o versículo 30 para a gente entender. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Eles ficaram alegres porque aquele jugo que nem mesmo os judeus, nem mesmo Pedro, nem mesmo Paulo, nem os mais cultos dos homens, dos rabinos, eles não conseguiram seguir aquela lei, aquele jugo que Pedro fala no versículo 10, que é: então por que vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? E o fato de não impor esse jugo a esses irmãos tornou-se um motivo de grande alegria, um motivo de grande ânimo, um motivo de grande vigor renovado para aqueles irmãos em Antioquia. Eu entendo que a mente judaica, a mente de um fariseu daquele momento era complicada, era complexa. Imagine só, você foi ensinado todos os anos da sua vida, você agora é um líder fariseu, você foi ensinado que você deve seguir com primazia a lei de Moisés. A lei para o fariseu era como a primazia da revelação divina. Então aquela lei era mais importante, era o que era mais importante dentro da religião judaica para aqueles irmãos. E eu imagino e entendo o quão difícil é nós deixarmos ou tirarmos de nossa vida coisas que pertenciam a ela, mas que agora não fazem parte mais porque nós pertencemos a Cristo, a nossa nova criatura. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Que às vezes nós como igreja temos nos tornado fariseus, nós temos nos tornado pessoas com medo de agregar outras pessoas por conta de nossos costumes, por conta daquilo que a gente aprendeu e acredita que é assim desde sempre, mas que não é o cerne da palavra de Deus, não é o cerne do evangelho de Cristo, da mensagem de Cristo. Nós às vezes estamos preocupados com o tipo de música que toca, nós estamos preocupados com o tipo de roupa que se veste, com o horário, com a maneira como o culto lidar, tá? Tem que ter 3 hinos do cantor cristão, tem que ter 4
louvores, cânticos espirituais, e nós seguimos nesse engessamento, e se sair disso, isso está errado. Isso não provém de Deus. E nós julgamos os irmãos, nós condenamos os irmãos por coisas que nem mesmo nós conseguimos mais suportar. Costumes, roupas, hinos que são lindos, são muito bonitos, mas que fazem parte de uma cultura de 3, 4 ou até 5 séculos atrás. Não estou dizendo que a partir de amanhã a gente não pode mais fazer esse tipo de coisa, mas que nós devemos entender que a música, que a liturgia, que o momento que nós passamos ali com os irmãos, ou a roupa que nós vestimos quando nós estamos com os irmãos, não é o mais importante. Não é isso que diz respeito à minha salvação ou não diz respeito à minha salvação. Não é porque um irmão não gosta do cantor cristão que ele não é salvo. Não é porque o irmão não gosta de se vestir de terno e gravata que ele não é salvo. O que salva um homem é a presença do Espírito Santo dentro da sua vida. Nós devemos parar de olhar para o exterior, parar de olhar para as coisas que se veem e prestar atenção naquilo que a gente não vê. Aquilo que a gente não consegue palpar, o que não é palpável para a gente, mas que diz muito a respeito de uma pessoa, que diz muito a respeito de um cristão. Que a gente consiga se despir da nossa tradição, que a gente consiga se despir daquilo que não é importante, para a gente poder olhar para aquilo que realmente é importante e para aquilo que realmente é o centro, aquilo que realmente é o miolo do Evangelho de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a olhar para dentro de nós e entender o que pertence e o que não pertence a esse centro. E saber que nós também, dentro dos nossos costumes, podemos ceder, podemos conceder a outros irmãos a alegria, a mesma alegria que invadiu a igreja de Antioquia em Atos capítulo 15, pode invadir a vida de um irmão, pode tomar conta da vida de um irmão da nossa igreja, que muitas vezes pode estar sendo colocado de lado por uma coisa, por um motivo que não diz respeito à sua espiritualidade ou à sua salvação. Que Deus nos abençoe e que a gente possa cada dia mais nos transformar a nossa vida e também animar e alegrar outras pessoas a viverem uma vida mais digna, uma vida mais abençoadora. Que Deus esteja conosco durante essa semana, que Deus abençoe sua vida. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos, Pai, que o Senhor guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes, para que a gente possa compreender e entender tudo que o Senhor tem para nos dizer. Que nós possamos discernir, assim como os irmãos, os apóstolos, os presbíteros discerniram, Pai, corretamente aquilo que diz respeito à nossa salvação e aquilo que não diz respeito à nossa salvação. Que a gente possa ceder em alguns momentos, Pai, e entender que os nossos costumes, nossas práticas, Pai, não são sempre canônicas, Pai, não são sempre bíblicas, Pai, mas que a gente possa olhar para dentro de nós e trazer mudança, Pai, trazer mudança para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, que Deus abençoe você, tenha um bom dia, um bom domingo e que nós possamos nos ver em breve, que toda essa situação desse vírus passe logo. Deus abençoe você, fiquem com Deus.